recém chegou de Israel, né, Léo? Semana passada estava lá em Israel, né? Participando de toda a comemoração da Páscoa, orou bastante no muro, fez bastante vídeo para nós também, né, irmãos? E o Léo é uma bênção de Deus, amém? Então que Deus possa te usar nessa noite, profeta, com poder, com autoridade, para você entregar tudo aquilo que Deus já colocou em seu coração, que eu tenho certeza que vai trazer edificação para o corpo de Cristo. Amém, meu irmão? Deixa Deus te usar, Léo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Shalom, queridos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que alegria estarmos cultuando a Jesus juntos hoje. Eu tenho certeza que há uma palavra, há um direcionamento da parte de Deus para as nossas vidas. E o Espírito de Deus, ele vai gerar dentro de nós uma semente que vai gerar inúmeros frutos para a glória de Deus. Alguém pode levantar a mão e dizer: eu creio. Eu louvo a Deus pela vida do meu amigo apóstolo Jefferson, sua esposa, sua casa. Deus te abençoe, meu amigo. Você é uma bênção para a minha vida. Que o céu sempre te blinde de uma forma sobrenatural e que o nome do Eterno venha a ser glorificado. Pastor Everton, Deus abençoe a todos pelo carinho aqui da igreja. Vocês são bênçãos. Esther capítulo 3, versículo 1 e 2. Esther capítulo 3, versículos de número 1 e 2. Está aqui na minha retaguarda. Se você quiser acompanhar aqui na minha retaguarda, está assim: depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, e o exaltou, e o pôs em seu lugar, acima de todos os príncipes que estavam com ele. Versículo 2: e todos os servos do rei que estavam à porta do rei, se inclinavam, se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava. De novo o finalzinho. Porém Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava. Com a sua Bíblia aberta, não feche. Aqui estamos nessa noite numa expectativa grande de que Deus vai falar conosco através da sua palavra. Haja visto que a palavra, segundo Hebreus 4:13, ela é viva, ela também é eficaz, ela é como uma espada de 2 gumes, apta para discernir pensamentos, que discerne o espírito e a alma. É através da palavra que nós temos total discernimento daquilo que é Deus. É através da palavra que nós temos total ciência de qual é a vontade do Criador, que é boa, perfeita e agradável. A palavra é a revelação máxima de Deus. É através dela que, ao contrário de uma música inclusive muito bonita que diz que ninguém explica a Deus, a palavra explica Deus. A palavra mostra quem é Deus. Nada contra a música, mas a palavra explica quem é Deus. Há quem explica sim quem é Deus. A palavra diz que Ele é onipotente. A palavra diz que Ele é onipresente. A palavra diz que Ele é todo poderoso. A palavra diz que Ele é compassivo. A palavra diz que Ele é misericordioso. A palavra diz que Ele é amor. A palavra diz que Ele é Pai. A palavra diz que Ele enviou o seu Filho. A palavra diz que o Filho ressuscitou. E a palavra diz, e a explicação da palavra é que através do Filho
nós temos vida eterna em Deus. Então essa frase ninguém explica Deus, ela é errada. A palavra explica quem é Deus. E esse texto, quando dissemos que ninguém explica Deus ou fala acerca de Deus, esse texto de Esther é o único livro do cânon bíblico que você jamais vai encontrar a palavra Deus. Se você ler todos os capítulos de Esther, que são 10 capítulos, desde o capítulo 1 ao capítulo 10, é o único livro da Bíblia Sagrada que você não vai encontrar o nome Deus. Pastor? Sim. É o único livro da Bíblia que você não encontra o nome Deus. Você não encontra o tetragrama contido em 4 letras, que é Yud, Rei, Vav, Rei, por nós traduzido como Senhor, por nós traduzidos como Javé ou Iavé. Você não encontra a palavra Deus dentro do livro de Esther. Haja visto que o período em que o livro de Esther foi escrito foi no período em que Israel estava cativa. Israel estava dispersa, estavam nas mãos do filho do rei Dario, o mesmo rei Dario que guerreou contra a Grécia inteira, que perdeu de forma avassaladora contra os gregos unidos, espartanos unidos, atenienses, que venceram o rei Dario. Mas ao seu filho, chamado Assuero ou Xerxes, não aquele Xerxes que as pessoas acham bonitinho, como muitas vezes as pessoas romantizam o livro de Esther, achando que Xerxes era bom. Não, Xerxes era ruim, era um rei pagão. É o mesmo que o Assuero, é o mesmo nome. Era um rei que adorava outros deuses, e que esse rei, o intuito dele era dominar nações. Travou batalhas terríveis contra os gregos, a famosa batalha dos 300 no estreito de Termópilas na Grécia, a batalha do mar Egeu contra Termístocles. Esse Xerxes foi terrível, se acreditava ser um homem que era divino, mas naquele período Xerxes havia subjugado quase todo o Oriente Médio com seu poder bélico, e ele havia vencido Israel, levou cativo muitos judeus e muitas mulheres virgens, para servirem de escravas sexuais para esse. Talvez você imagina que Esther era apenas uma princesinha que estava amando do rei. Não, Esther foi levada para ser escrava do rei Assuero. Ela foi levada para ser uma escrava e subjugada. Mas Deus havia planos para a vida de Esther. É o único livro que, segundo a cultura judaica, segundo o judaísmo, segundo a tradição judaica, é o único livro que Deus trabalha ocultamente. Mas nós vemos Deus trabalhando desde o capítulo de número 1 até o capítulo de número 10. E o capítulo de número 3 diz que o rei Assuero ou Xerxes, ele exalta um homem que se chamava Amã. Amã é exaltado. Olha o que diz o versículo 1, se puder colocar para mim Esther 3, versículo 1. Olha o que o texto diz: que o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, o exaltou e o colocou no seu assento, acima de todos os príncipes que estavam com ele. Esse Amã recebe uma exaltação do rei, ele torna-se um cargo público poderoso perante o rei. Esse Amã nutria um ódio terrível contra o povo judeu. Esse Amã, que é descendente de onde hoje é o Irã, queria de todas as formas matar os judeus, eliminar a todos, cometer um genocídio contra o povo judeu. Ele queria eliminar um a um dos judeus, e para isso ele não iria parar. Esse Amã queria destruir todos, mas o texto diz, no versículo 2, que todos aqueles que estavam à porta do rei se inclinavam e prostravam-se perante Amã, porém Mardoqueu não se prostrava. Diga para o seu irmão assim: Mardoqueu
Foi o único que não se prostrava perante Amã. Volta o versículo de número 1 aqui. Esther 3:1. Olha o que diz o versículo 1 de Esther 3. Filho de Amedata, Agagita. Eu vou contar de 1 até 3, a igreja vai dizer Agagita. 1, 2, 3. De novo. Coloca para mim 1 Samuel capítulo 15, versículos 7, 8 e 9. 1 Samuel capítulo 15, versículos 7, 8 e 9. Olha o que a Bíblia diz, 1 Samuel capítulo 15, versículos 7, 8 e 9. Então feriu Saul os amalequitas. Quem que Saul feriu? Desde Avilá até chegar a Sul, que estava de frente para o Egito. Olha o verso 8. E tomou vivo Agag. Tomou quem? Rei dos amalequitas. Porém todo o povo destruiu a fio de espada. Olha o verso 9. E Saul e o povo pouparam e ao melhor das suas ovelhas e das suas vacas, e da segunda ordem aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda a coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Olha o que o texto diz. O texto diz que Saul, o primeiro rei de Israel, ele trava uma batalha contra os amalequitas, e o rei dos amalequitas era Agag. Saul poupa Agag, porque Agag lhe favoreceu em algumas coisas, como ovelhas, como bois, com dinheiro. Então o texto diz que Saul ele poupa Agag. Deus havia mandado Saul destruir todos os amalequitas. Deus disse para Saul não poupar nenhum dos inimigos, nenhum dos amalequitas, mas Saul poupou Agag. Talvez você me pergunta, pastor, que paralelo tem Agag com Amã? Só você ver o versículo de número 1 de Esther capítulo 3. Amã era o Agagita, ou seja, descendente de Agag. Esse Agag aqui que Saul poupou, o descendente dele lá na frente tramou para destruir os filhos de Israel. Pastor, eu não entendi o que o senhor quer dizer com isso. Irmão, aprenda algo. Se Deus te mandou fazer algo, faça até o fim. Se Deus te deu uma ordem, execute essa ordem, porque se você não executar a ordem que Deus fez, que Deus mandou para a sua vida, mais cedo ou mais tarde nós podemos ter problemas. Porque se Saul tivesse destruído Agag, não teria Amã, mas Saul poupou Agag e veio Amã. O problema da nossa vida é muitas vezes que a gente está poupando quem Deus não poupa, a gente está trazendo para perto quem Deus já tirou para longe, e isso está gerando dentro da vida da gente consequências terríveis, porque nós estamos desobedecendo aquilo que Deus mandou. Fala para o seu irmão, se Saul tivesse matado Agag, não tinha Amã. Fala, se o problema de Amã é que a gente está poupando os amalequitas, diga assim, por causa dos bois e por causa das ovelhas. Fala para o seu irmão, sabe o que é isso? Fala assim para ele. Diga assim para o seu irmão, Saul poupou por dinheiro e perdeu o ministério e o reinado dele. Isso aqui é muito forte. Quantas pessoas têm poupado os Agags por dinheiro, favorecimento, por aquilo que pode oferecer, por quanto que pode ofertar ou dizimar, por quanto que pode trazer? Quantos profetas no dia de hoje tem se aproximado de pessoas, não por aquilo que as pessoas podem produzir no reino, mas por aquilo, apóstolo, que as pessoas podem oferecer. São profetas que perderam a visão. Hoje o Brasil está vivendo uma crise de identidade profética. As pessoas estão ouvindo muitos falsos profetas que estão atrás dos bois de Agag e das ovelhas de Agag. Deus deu uma ordem para Saul. Saul desobedeceu essa ordem, e por causa da desobediência de Saul, lá na frente, o descendente de Agag se levantou para destruir os judeus. Eu não sei o jeito que você chegou aqui hoje. De uma coisa Deus está dizendo para você: execute aquilo que Deus mandou você fazer. Execute aquilo que Deus te deu ordem. Levante a sua mão.
Eu sinto a presença do Espírito de Deus aqui nessa noite. Levante a sua mão, eu não sei o jeito que você chegou aqui hoje. Deus está te dando autoridade, Deus está te dando graça, Deus está liberando sobre a tua vida uma graça, para que o nome dEle venha a ser glorificado na tua vida, e que você venha viver a plenitude que Ele tem para a tua vida. Aplauda Jesus. Já parou para pensar? Se Saul tivesse destruído Agag, não tinha Amã. Mas o texto diz, em Esther capítulo 2, versículo 5, olha o que o texto diz. Esther capítulo 2, versículo de número 5. Olha o que o texto diz. Havia um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era... Havia um homem judeu, Esther 2, versículo 5. Havia um homem judeu, 2:5. Esther 2:5, havia um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu. Eu vou contar de 1 até 3, no 3 a igreja vai ler, depois aqui do nome Mardoqueu, até o final. 1, 2, 3. Filho de quem? Quem era Quis? 1 Samuel 9, 1 Samuel 10. Quem era Quis? Pai de quem? Vamos lá, alguém falou baixinho aí. Mardoqueu era benjamita, ele era o quê? Quis era pai de Saul, irmão. Mardoqueu era descendente de Saul. Aquilo que Saul não fez lá atrás, Deus levantou lá na frente para consertar o que Saul não fez. Você não está pegando? Mardoqueu era descendente de Saul, era filho de Quis. Quando diz filho de Quis ali, é descendente. Aquilo que Saul estragou lá atrás, Deus levantou Mardoqueu aqui na frente para consertar. Sabe o que Deus está dizendo para você? Você é resposta para a tua família, resposta para a tua geração. Aquilo que porventura lá atrás alguém da tua casa fez errado, Deus levantou você para ser voz profética dentro da tua família. Deus levantou você para não se prostrar ante as mazelas do rei. Deus levantou você para consertar o que alguém fez errado lá atrás. Está pegando? Saul, lá atrás, fez algo errado. Aí Deus disse: eu vou levantar alguém da casa de Saul que eu dei a ordem. Ah, pastor, mas Samuel matou Agag. Mas a ordem não foi para Samuel destruir Agag, a ordem foi para Saul. E o texto diz que Deus levantou um homem de Quis, homem benjamita. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está levantando você para ser resposta para a tua casa. Deus está levantando você para ser resposta para a tua família. Alguém está levantando a mão ali atrás e está pegando a profecia. Deus está levantando você para ser resposta dentro do teu emprego. Deus está levantando você para ser resposta na tua escola, para ser resposta na tua família. Nós não vamos prostrar perante Amã. Você é resposta para a tua casa. Diga para o seu irmão: se Deus mandou fazer, faça. E se Deus deu uma ordem, acate essa ordem. A Bíblia diz em Isaías 38, Isaías o quê? Não precisa te colocar lá não, que é um texto grande, apenas vou citar o capítulo. Que havia Ezequias, havia quem? O que acontece com Ezequias, gente? Ficou o quê? Deus usou o profeta para falar com ele que o quê? Que ele ia receber um carro, uma casa. Ele vestiu o paletó de madeira. A gente gosta de receber profecia de casa, carro, mas quando Deus fala vai morrer, aí é do diabo. Viu? Essa geração de hoje gosta de profecia da internet, então prefere ouvir menino de 13, 14 anos que nem sabe falar inglês. Você sabe o que eu estou dizendo? Que virou meme, zombaria. Ah, vou falar. Aonde um menino de 14 anos tem para te dar, oferecer alguma coisa, irmão? Aonde que um menino de 14 anos vai aconselhar um casamento? Aonde um menino de 14 anos vai falar de salário? Isso é produto da internet.
Aonde o menino de 14 anos, de king, de pau, isso é conversa, é blasfêmia. Isso é blasfêmia contra o Espírito de Deus. Ai, pastor, o senhor está proibindo crianças. Me mostra na Bíblia uma criança que pregou. Vamos lá então. Vamos falar então de criança na Bíblia. Samuel, pastor, era criança. Samuel não pregava. Samuel exercia o sacerdócio. Isso não é pregar. Isso é serviço dentro do tabernáculo, tá? Ah, mas Jesus, aonde está? Jesus fez o bar mitzvah. Deixa eu te explicar. Dentro do judaísmo, o menino com 12 para 13 anos faz uma cerimônia chamada bar mitzvah. Com bar mitzvah ele entra na maioridade judaica. Depois dos 13 até os 30 anos ele estuda. Sabe por que Jesus começou o ministério dele com 30 anos? Para cumprir a lei judaica. Com 30 anos, dos 13 aos 30, estudando. Aí vem menino de 14, 15 anos, dizendo que é profeta, dizendo que Deus revelou, e o povo acredita. A igreja brasileira está passando uma crise profética. Querem ouvir esse tipo de coisa? Para mim, menino tem que ser menino, jogar bola, estudar, fazer de 1ª a 4ª série, 5ª, 8ª, obedecer pai e mãe, fazer o esporte. Não pode quebrar etapa, porque lá na frente pode virar um lobo devorador e desviar muita gente, levar muita gente para o inferno. Ai, pastor, revela. Ai, pastor, fala em língua. Isso não é sinônimo de aprovação de Deus, irmão. Quantidade e tamanho não é sinônimo de aprovação de Deus. Você quer ver Moisés? Moisés bateu na rocha, sim ou não? Ele entrou na terra? O que adianta bater na rocha e não ser aprovado por Deus? Uma coisa é ser escolhido por Deus, outra é ser aprovado por Ele. O texto diz que Mardoqueu foi aprovado por Deus. Então vamos voltar sobre Ezequias. Deus disse: vai morrer. Aí o que Ezequias fez? Aí o que Deus deu para ele? Quantos anos? Quantos anos? Fala para o seu irmão assim: nesse período de 15 anos nasceu o filho dele, chamado Manassés. Manassés foi o pior rei de Israel. Diga assim: foi feiticeiro, bruxo, matou os filhos, bebeu o próprio sangue dos filhos. Olha para mim. Se Deus tivesse levado Ezequias, Deus tinha poupado Israel da derrota, do fracasso. E sabe o que os sábios judaicos dizem? Que no momento que Manassés estava fazendo as maiores bruxarias em Jerusalém, as maiores bruxarias, lá na Germânica, nasceu 2 gêmeos, Rômulo e Rêmulo. Quem sabe quem que é Rômulo e Rêmulo? Rômulo e Rêmulo, que segundo a ideia, mamaram numa loba. Sabe quem que é Rômulo e Rêmulo? Fundadores do Império Romano. Os sábios judaicos dizem que quando Manassés estava pecando lá de cá, Deus levantou do outro lado uma nação que ia punir Israel, a nação de Roma. Porque se Deus tivesse levado Ezequias, não teria essa coisa de Roma que tem nos dias de hoje. Às vezes Deus está fazendo as coisas, a gente não está entendendo. Deus está mandando a gente fazer, a gente não faz aquilo que Deus mandou. Aí lá na frente vai gerar problema. Então viva e execute aquilo que Deus tem para a sua vida. Se Saul tivesse cumprido a ordem de Deus, não tinha forca. Sabe por que tem hora que tem forca na nossa vida? Porque a mãe preparou a forca, apóstolo Jefferson. Porque a gente está lidando com os bois, com as ovelhas de Agag. Aí a gente dá legalidade para a forca espiritual entrar na vida da gente. Tem hora que a vida financeira, familiar, espiritual está debaixo da forca, porque a gente está poupando a Agag. Só que Deus levantou Mardoqueu. Deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. Deus vai levantar você. Deus vai levantar a tua casa, Deus vai levantar a tua família. Você é resposta para a oração de alguém. Alguém está pegando, levantando a mão para glorificar. Você é resposta para a oração de alguém. Você é resposta para a família de alguém. Você pode aplaudir? O texto diz que o descendente só ficava fazendo algo. Olha o verso 19 do capítulo 2. Olha o verso 19. Reunidos-se as segundas virgens, Mardoqueu estava fazendo o quê? O que ele estava fazendo? Assentado aonde, igreja? Assentado aonde? Assentado aonde? Se você ler depois na sua casa, 1 Samuel, capítulo 14, capítulo 15, a Bíblia diz que Saul não quis ficar na porta do palácio. Aí Deus levanta um descendente dele,
para se assentar na porta do rei. Sabe o que é isso? É descansar na porta, porque a porta abre no tempo de Deus, não no meu tempo e no teu tempo. O problema é que a gente acha que a porta deve abrir no nosso tempo. O texto está dizendo que ele se assentou na porta do rei. Ele se sentou na porta do rei quando estava lá, assentado. Olha o versículo 21, Esther 2, 21. Olha o que o texto diz: naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei. A porta do rei. Aqui na porta do rei ele teve a revelação. Qual revelação? Que os camareiros queriam matar o rei. É assentado na porta que vem a revelação do livramento. É assentado na porta que Deus revela a estratégia do inimigo. É assentado na porta que Deus te revela qual é o plano que o inimigo levantou contra a tua vida. É assentado na porta que Deus traz a estratégia para desfazer as obras do diabo contra a tua vida. É assentado na porta. Olha que coisa forte. E o texto diz que depois Deus faz algo e exalta a Mardoqueu. Diga para o teu irmão assim: tem exaltação de Deus chegando para a tua vida. Diga: tem exaltação de Deus na tua vida. Levante a tua mão e feche os seus olhos. Eu não sei o jeito que você chegou aqui hoje. De uma coisa eu sei: tem exaltação de Deus para a tua casa. Deus vai consertar tudo na tua família, tudo na tua geração. Deus vai trazer conserto, vai colocar tudo no devido lugar. Capítulo 6, versículo 1 de Esther. Olha o que diz o capítulo 6, versículo 1. Hoje a mensagem é bem textual. Naqueles dias, na mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro do registro. Diga para você, para teu amigo, assim: há um livro de Deus registrando tudo da tua vida. Na hora que teu inimigo preparar a forca, Deus vai trazer o livro. Leram o livro diante do rei. Verso 2. Olha o que diz o verso 2: e achou escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, dois dos camareiros do rei da guarda da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. E o versículo 3 diz assim: que então disse o rei que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu. E os seus servos do rei que ministravam junto a ele disseram: coisa nenhuma lhe fez. Versículo 4: então disse o rei: quem é esse que está no pátio? É Amã, que tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que Amã tinha preparado. Verso 5: e os servos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. Deixa eu liberar uma palavra profética para alguém aqui nessa noite. De repente é uma forca preparada contra a tua vida. De repente alguém está tramando algo contra você essa semana. Só que Deus está dizendo para você hoje que Ele está desfazendo a forca do adversário. Deus está desfazendo, aleluia, tudo aquilo que o adversário preparou contra a tua vida. Deus está desfazendo e liberando a bênção sobre a tua vida e sobre a tua casa. Agora o versículo 10, olha o que diz o versículo 10 de Esther capítulo 6. Olha: então disse o rei a Amã: vai depressa, pega uma veste e um cavalo, como disseste, faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado lá, e coisa nenhuma omitas de tudo que disseste. Olha o verso 11: e Amã tomou as vestes, o cavalo, vestiu a Mardoqueu, levou o cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele, dizendo: assim fará o homem a quem o rei deseja honrar. Diga para o irmão: sim, tem honra de Deus chegando para a tua vida. Levanta a sua mão para o céu, fecha os seus olhos. Há uma unção poderosa fluindo aqui nessa noite. Rebaracaua, de Camarute, de Revaracia. Há uma presença poderosa de Deus aqui nesta noite. Há uma presença poderosa do Espírito de Deus aqui sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu não sei o jeito que você chegou aqui. De uma coisa eu sei: Deus está cheirando livramento para a tua casa.
Saul não fez lá atrás, Deus levantou cá na frente o descendente de Saul para poder resolver. Elébrio, Revácia. O que o Davi não conseguiu resolver, Deus levantou o descendente de Davi que resolveu tudo para sempre. Você não pegou o que Davi não conseguiu resolver, Deus levantou o descendente de Davi para resolver tudo para frente. Romanos capítulo 5 diz que o primeiro Adão falhou, o primeiro Adão pecou, mas o segundo Adão resolveu tudo. Você não está pegando. O primeiro Adão falhou no Éden, mas o segundo deu certo e resolveu tudo na cruz do Calvário. Davi errou, caiu em adultério, mentiu, mas o descendente de Davi na cruz do Calvário derramou o seu sangue e resolveu tudo em favor da minha e da tua vida. Ei, através do sangue de Jesus está tudo resolvido. Através do sangue de Jesus está tudo resolvido. Se você crê, vai aplaudir, vai dar glória. Segura a mão do vizinho, diga para ele: tem livramento chegando. Fecha os olhos. Há uma unção de Deus aqui. Reme lá fora. Você que é batizado com o Espírito Santo, comece a adorar a Deus aí aonde você está. Há uma nuvem da glória do Espírito Santo aqui nessa noite. E Deus está dizendo: eu estou consertando tudo. Eu estou consertando tudo na tua família, tudo na tua casa. Tudo que deu errado lá atrás, eu estou consertando aqui hoje no presente. Tudo que deu errado no passado, Deus, emance de oevoa, de darocia de canto, Deus está trazendo conserto. Deus está colocando tudo no devido lugar. Eu não sei o jeito que você chegou aqui. De uma coisa eu sei: Deus está trazendo conserto e alinhando tudo. Comece a falar em línguas. Você que é batizado, batizada com o Espírito Santo, comece a orar agora em mistérios a Deus. Comece a glorificar, comece a adorar. A forca de Amã está sendo quebrada. A forca que Amã levantou contra a tua vida, ela está sendo quebrada. Aquilo que o diabo levantou contra a tua casa, Deus está desfazendo. Há um laço do diabo que está sendo cortado, há um livramento que está chegando. Receba aí agora esta graça do Espírito de Deus que está descendo sobre a igreja. Receba aí agora capacitação divina. Amã não vai te enforcar, o diabo não vai te parar. Ei, Deus te trouxe aqui hoje para dizer: fica na porta, permaneça na porta, a porta vai abrir, meu nome vai ser glorificado, Rabacaia, meu nome vai ser exaltado. Tem livramento, tem livramento chegando, tem livramento esta semana chegando. Deus está mandando dizer para alguém: eu estou entrando com livramento, eu estou colocando a mão na tua família, eu estou te dando vitória. Tem honra do rei para a tua vida, tem honra do rei para a tua casa. Tem honra do rei, tem honra do rei, tem honra do rei, tem honra do rei. Quem acredita, levanta a mão e vai dando glória. Quem acredita, levanta a mão e vai dando glória. Quem acredita. Aquilo que deu errado lá atrás, Deus vai consertar aqui no presente. O Agag que foi poupado lá atrás, Deus vai levantar o Mardoqueu aqui na frente para consertar tudo. Deus sempre conserta tudo. Aí Deus disse: espera aí, Saul poupou aquilo que eu não queria poupar, beleza. Só que eu vou levantar alguém que fica assentado na porta.
esperando o momento e a hora certa, Mardoqueu ficou assentado na porta. Esther, o texto, capítulo, o livro todo diz isso. E quando o rei leu o decreto, capítulo 6 diz que Mardoqueu estava assentado na porta. Entenda, todas as vezes que eu descanso em Deus, a porta vai se abrir com lembrete do decreto. Você não pegou. Não force a porta, assente na porta. Deixa eu dizer de novo, não force a porta, se assente nela, porque quem está lá dentro da porta, ele vai ler o decreto, e no decreto está escrito que você será abençoado no tempo de Deus, que você será honrado ou honrada no tempo de Deus. Então não force a porta. Mardoqueu não forçou a porta, ele ficou assentado. Quando o rei mandou chamar, leram o decreto. Que decreto? Do capítulo 2, que Deus usou ele para dar um livramento para o rei. Aí o rei diz, manda chamar ele. Aí Amã, eu fico imaginando a cara de Amã, pastor Everton, irmão André, apóstolo, o Amã que ia fazer a caveira dele, queria matar ele. Eu fico imaginando o rei, falou, você vai pegar a melhor roupa, você vai pegar aquele judeu que está na porta, tu vai vestir ele do pé à cabeça, tu vai pôr o anel, sabe o anel que está no seu dedo, Amã, que você recebeu no capítulo 3 ali a partir do verso 10, sim, esse anel bonito, você vai pôr no dedo do judeu, aí você vai montar ele num cavalo bonito, e você vai puxar o cavalo, você vai andar por toda a cidade gritando, esse homem que está montado no cavalo aí, ó, com vestes reais, é o homem que o rei se agrada dele. Depois Amã, sabe o que você vai fazer? Sabe aquela forca de mais de 10 metros que tu fez para matar Mardoqueu? Tu vai se matar nela, tu vai morrer nela. Não entendi, tu vai morrer nela. Sabe o que Deus está dizendo? A arma que o inimigo levantou contra a tua vida, vai ser a arma que Deus vai usar para derrotar ele. Você não pegou? A arma que o inimigo levantou contra a tua vida, vai ser a arma que Deus vai voltar contra ele. Ei, a arma que o inimigo levantou contra a tua vida vai ser a arma que Deus vai usar contra ele. Quer ver? Isaías 54, 17. Olha o que diz. Isaías 54, 17. Eu vou contar de 1 até 3. No 3 toda a igreja vai ler esse versículo. 1, 2, 3. Toda ferramenta preparada contra a tua casa não vai prosperar. Toda ferramenta preparada contra teu casamento não vai prosperar. Tudo aquilo que o diabo levantou contra a tua vida não vai prosperar. Não vai prosperar. Não vai, não vai, não vai. Toda arma do diabo hoje cai. Deus está dizendo para alguém aqui hoje, ei, tem vestes novas para a tua vida, ei, tem anel novo para o teu dedo, ei, tem cavalo que vai levar teu nome pela cidade. Só que o mais doido, apóstolo, que quem falou que Deus era na vida de Mardoqueu era quem queria matar ele, era quem queria enforcar ele. O mais gostoso do agir de Deus é quem não gosta de mim e de você vai ter que reconhecer que Deus é na nossa história. Não pegou. O mais gostoso, meu amigo irmão André, é que Deus, Ele pega os inimigos que querem destruir a nossa existência, para dizer Deus é na vida dele. Eu preciso reconhecer que Deus é na vida dela. Eu preciso reconhecer que dentro daquele emprego Deus é com ele. Eu preciso reconhecer que na rua daquela casa Deus é com ela. Eu preciso reconhecer que aqui dentro dessa casa Deus está com ele. Eu não sei o que é, mas tem algo diferente nele, que tudo que ele faz dá certo. Eu já caluniei, já levantei contra, já tentei puxar o tapete, mas o que acontece com ele? Aí alguém vai dizer, é o Deus que ele está buscando, é o Deus que ela está buscando, é o Deus que está com ele. Segura a mão do vizinho, levanta a mão dele para cima e fala com ele assim: a forca está sendo quebrada, mas tu pode evitar a forca não poupando a Agag. Olha para mim, isso aqui não é para não assassinar, longe disso, não é isso que o texto está dizendo. Às vezes é amizades que você tem que é uma Agag na sua vida, que Deus está mandando se afastar, você está trazendo para perto.
Às vezes uma porta que você está entrando que Deus não quer que você entre é um Agag na sua vida. Às vezes é uma situação que a gente faz que é um Agag que Deus está dizendo, não faz isso que lá na frente vai dar problema, rapaz. Aí eu vou e faço. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, sempre vai levantar um Mardoqueu. Deus sempre vai pôr um Mardoqueu para trazer socorro para a tua vida. Deus sempre vai pôr um Mardoqueu para trazer socorro para a tua história. Deus está dizendo aqui para mim que está entrando com socorro na vida de muita gente aqui. Revaracia, taua. Eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo dizendo, eu estou trazendo livramento para muita gente aqui, Léo, essa semana. Essa semana é a semana do livramento. Essa semana é a semana que Deus está colocando as mãos na tua casa, na tua família. Essa semana é a semana que o diabo está caindo por terra. Amanhã, quando tu pôr o pé no teu emprego, aonde você trabalha, aonde você produz, o anjo do Senhor vai te acompanhar, e Deus vai gerar uma bênção poderosa. Aquela calúnia contra a tua vida lá no teu emprego, hoje Deus está desfazendo. Aquele Amã lá dentro que estava preparando a forca para puxar teu tapete, hoje Deus está jogando ele por terra. Aquela pessoa que estava impedindo você de receber a promoção, hoje Deus está tirando ele do teu caminho. Deus está tirando, sabe aquela forca que fizeram contra você? Hoje Deus está desfazendo, hoje Deus está quebrando toda a ferramenta preparada contra ti, não prosperará. Só que não olhe os bois de Agag. 1 Samuel 15 ali, Saul olhou os bois. O que Agag estava me oferecendo? Não, peraí, Deus mandou destruir esse cara. Pô, o cara tem boi, ó, dinheiro. O cara tem ovelha. Peraí, eu vou separar as ovelhas dele aqui, os boizinhos, e vou deixar ele. O resto eu... Tá cheio de gente assim. Olha o que o texto diz, que Saul eliminou os outros. O que favorecia ele, ele não tirou. Tá cheio de gente assim, que traz para perto dele aquilo que favorece. Aquilo que não favorece, ele tira. Deixa eu dizer uma coisa para você, aprenda um conselho de vida. Quem é teu amigo, ele te ama não por aquilo que você pode oferecer, mas por aquilo que você é. Deixa eu dizer de novo. Amigo de verdade te ama não por aquilo que você pode oferecer, mas por aquilo que você é. Quem se aproxima de você por aquilo que você pode oferecer não é seu amigo, é interesseiro. Mas quem é amigo de verdade se aproxima de você por aquilo que você é, por aquilo que você carrega, pela unção que você carrega. A unção que você carrega revela quem é seu amigo e quem não é, irmão. Interesseiro vem para aquilo que você pode oferecer, dinheiro, status. E o Brasil está vivendo uma crise ministerial de muitos pastores assim, muita gente assim, muita igreja assim, que é só dinheiro, é só grana, é só status. Estão trazendo os bois e as ovelhas de Agag para dentro da igreja. Mal eles estão analisando que lá na frente Amã vai preparar a forca para acabar com eles. O descendente daqueles que eles estão trazendo para garear, para lucrar, vai preparar a forca para destruí-los. Mas Deus está levantando uma geração de Mardoqueu, que fica sentado na porta, que não se prostra perante Amã, que não se prostra perante Agag, e que glorifica o Deus que tem poder nos céus e na terra.